Hoje eu fiz uma publicação de uma paciente minha que engravidou de gêmeos e eu queria abrir uma caixinha de perguntas aqui para vocês, se vocês têm dúvidas sobre quais são os momentos, as melhores indicações de transferir um embrião e quais são as melhores indicações de transferir 2 embriões. Primeiro vamos saber qual é a regra. Até 37 anos a gente pode no máximo 2, ou seja, 1 ou 2. De 37 para frente a gente pode 1, 2 ou 3. Quem escolhe é o casal, a não ser que tenha alguma intercorrência clínica, alguma questão clínica que impossibilite a transferência de um número maior de embriões, ou que a gente sugira um número maior de embriões por conta de maus resultados anteriores. Essa paciente está dizendo que o meu caso é grave, já tive falha de implantação em embriões anteriores, em tratamentos anteriores, agora estou fazendo ovodoação e quero 3. Não pode 3, porque a doadora de óvulos obrigatoriamente tem menos de 37 anos. E aí quem manda é a idade da doadora, não é a sua. Mesmo que você tenha 41 anos que você possa, pela idade, transferir, você não pode, porque não é com óvulo seu. Talvez você tenha tido falha de implantação porque estava usando seus próprios óvulos, talvez você tenha uma idade materna avançada e a causa da falha de implantação seja essa. Então a gente já está corrigindo fazendo ovodoação. Então o seu número de embriões a serem transferidos é 1 ou 2 mesmo. Sobre transferir 3 embriões, tá fazendo uma pergunta para a médica errada. Eu não sou favorável, na grande maioria dos casos, em transferir 3 embriões. Primeiro porque não melhora tanto a taxa de gravidez, então eu já vou conversar aqui, se ninguém aparecer com nenhuma pergunta. Transferir entre 1 e 2 embriões melhora a taxa de gravidez, perto de 12% a mais quem transferiu 2 embriões. Então eu entendo sobre essa justificativa, aumenta a minha taxa de gravidez, é um tratamento difícil, eu quero engravidar porque aí, no geral, no máximo vou estar engravidando de gestação gemelar e não trigemelar, que é muito difícil. Transferir 3 embriões, eu acho que além de arriscar, ter uma gestação trigemelar, você perde a oportunidade, pode ser que você transfira todos os embriões de uma vez só, diminuindo a possibilidade de você mudar a estratégia, caso a estratégia que seu médico tenha escolhido na primeira transferência falhe. Então, quando o casal não tem nenhuma intercorrência clínica para transferir 2 embriões, eu oriento os números, oriento as estatísticas de transferir de uma conduta, transferir 1 ou transferir 2, e quem decide realmente é o casal. No seu caso, tirei miomas, não vi 3 miomas, mesmo sendo por vídeo ou por cirurgia aberta, é uma contraindicação de gestação gemelar. É um útero com múltiplas falhas, com múltiplas áreas de fibrose. Aumenta a chance do útero romper durante a gestação. Então, não é um bom caso para a gente ter gestação gemelar. Então, cicatrizes no meio do útero, cicatrizes corporais, não a cesárea que é feita num lugar propício, mas as cicatrizes altas, as cicatrizes nos lugares do útero onde o útero é muito espesso, aumenta o risco de rotura uterina, é uma complicação muito severa. Então, eu concordo com o seu médico, manda brasa. Aline, muita atenção ao seu caso. Então a gente precisa destrinchar o verdadeiro síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então se você teve uma trombose prévia e o diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolípide, principalmente se você tiver 2 ou 3 marcadores de SAF, então a gente tem 3 exames laboratoriais para colher na SAF. Se você tiver 2 ou 3 positivos, isso quer dizer que você tem marcadores de gravidade na gestação. Então, aumenta o risco de nascimento prematuro, aumenta o risco de nascimento de bebê pequeno, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de novos abortos em gestações futuras. Então, isso quer dizer que você, sim, teria mais risco em outra gestação. Associar esses riscos todos de uma SAF verdadeira a um risco de gestação gemelar, eu não faria isso. A única dúvida é: você tem SAF verdadeira? Realmente esse é um medo. Todo bebê pode se dividir e virar gêmeos idênticos, são aqueles clones que nascem iguaizinhos. Quando a gente transfere um bebê, e se isso acontecer, vai ter uma gestação gemelar monocoriônica. Essas gestações são mais complicadas. Se a gente transfere 2 bebês e um deles se divide, a gente vai ter uma gestação trigemelar
sendo que 2 deles vieram de uma gestação monocoriônica, podem até dividir uma placenta e o mesmo saco gestacional. Essas gestações são mais complicadas, além da parte social de se ter 3 crianças ao mesmo tempo, né? Então, é um fator limitante, a gente tem que pensar nisso, apesar de ser um evento raro. Nesses meus 15 anos de profissão, isso deve ter acontecido comigo umas 6 ou 7 vezes, tá bom? Existem miomectomias, retiradas de mioma, que não aumentam o risco de ruptura uterina. Por exemplo, aqueles miomas que estão dentro do útero, a gente tira por histeroscopia, esse não vai aumentar o risco de ruptura. Miomas que estão totalmente para fora, aqueles subserosos, também não vão aumentar o risco de ruptura uterina. Agora, aquele mioma que está no meio do músculo, onde a gente tem que cortar o músculo, esses sim podem aumentar o risco de ruptura uterina na gestação, pela sobredistensão, aquele lugar que ficou na incisão formou uma área de fibrose, que é menos elástico, menos vascularizado, pode aumentar o risco sim de ruptura uterina. Difícil eu olhar o seu caso, eu não sei o número de miomas ressecados, eu não sei onde eles estavam, então, mas isso precisa ser levado em conta. Não é que não pode, não existe uma contraindicação absoluta, mas você precisa ser bem avaliada, essas suturas precisam ser bem avaliadas. Quando você fala todos os exames estão ok, é importante que a gente tenha certeza que a adenomiose foi bem contemplada. Então, às vezes, ultrassons de rotina não veem bem a adenomiose. Úteros com volume muito aumentado podem estar escondendo uma adenomiose e os outros exames não mostraram, não fizeram esse diagnóstico, mas por que a gente tem um útero aumentado? Precisa saber também se não tem nenhuma doença da hemostasia, que essas doenças são muito raras, né? As trombofilias. Não tem endometrite crônica, não tem pólipo, então eu acho super interessante que a gente faça uma histeroscopia antes de transferir esses 2 últimos embriões e muito valiosos, ou uma histerossonografia, que pelo ultrassom a gente vê bem se não tem pólipo, então tenha certeza que todos esses exames foram bem focados nessa direção. Essa paciente está me perguntando se fizer PGTA, biópsia do embrião, diagnóstico pré-implantacional, se eu indico colocar um embrião ou 2. Eu indico colocar um embrião biopsiado. A gente está buscando saúde se a gente está fazendo a biópsia. A gestação gemelar, ela pode fazer com que a gente tenha bebês prematuros e a prematuridade pode atentar contra a saúde das crianças. Então, eu indicaria, não há nenhuma contraindicação, você pode escolher colocar 2 embriões biopsiados. Especialmente essas pacientes que têm mais de 2, 3 embriões, então se não der certo essa abordagem, se tiver algo no endométrio, a gente ainda vai ter oportunidade de investigar melhor e mudar de estratégia, porque eu ainda tenho um embrião excedente, aí é uma boa ação, mas vai aumentar a chance de ter gestação gemelar. No geral, a gente tem estatísticas mostrando que a transferência de 2 embriões pode aumentar sim a taxa de gravidez, cerca de 10 a 12% a mais. Aí a gente tem que triar bastante quais são os casos que a gente escolhe para transferência de 2 embriões e quais são os casos que a gente escolhe transferência de 1 embrião. Então, casos extremamente favoráveis, que formaram embriões de ótima qualidade, onde a mulher não tem nenhuma dificuldade para engravidar, não deve ser o caso, porque está fazendo FIV e não está conseguindo engravidar. Mas que a razão não venha dos gametas, não tenha nenhum problema uterino. Então, por exemplo, é um caso que o marido fez vasectomia ou a paciente fez laqueadura, onde toda a genética já foi testada. É um caso favorável para a transferência de um embrião. Então, vai ter uma chance muito alta nesses casos selecionados. Enquanto a taxa de gravidez na natureza de ter 2 bebês ao mesmo tempo é perto de 1%, as mulheres que tiveram transferência de 2 embriões engravidaram dos 2 em 30%. Então, das que engravidaram, 30% será gêmeos. Ainda 70%, mesmo tendo transferido 2 embriões, engravidaram de um bebê só.